A cidade inteira apagou quando o céu virou um oceano negro, e os postes chiaram como se sussurrassem um aviso antigo. Naquela noite, ninguém caminhava na rua, exceto uma pequena silhueta que avançava contra a chuva, como se soubesse exatamente aonde ir. Gotas grossas tamborilavam nas telhas, enquanto um miado curto, porém firme, cortou o vento. Na câmera da varanda, a imagem tremeu. 2 olhos âmbar, serenos como brasas protegidas, encararam a lente. Ele não tremia de frio, parecia vestir a tempestade como um manto. A porta abriu sozinha um palmo, talvez por descuido, talvez por destino. E foi assim que o guardião que veio na chuva cruzou a soleira, deixando pegadas em forma de vírgulas. Como se cada passo fosse o começo de uma frase que mudaria para sempre a história daquela casa. No dia seguinte, enquanto as nuvens ainda descansavam pesadas no horizonte, a vizinhança começou a comentar: há gatos que chegam quando uma casa precisa de cura. Eles não pedem, observam. E quando ficam, é porque escolheram. O guardião não devorou a ração às pressas. Nem se encolheu sobre os móveis, circulou devagar, inspecionando cada canto, como um bibliotecário que reconhece o cheiro de livro antigo. Parou diante do quarto fechado, cheirou a fresta e fez um som grave, mais ronronar que miado, um canto de aquietar corações. Na madrugada, coisas miúdas mudaram de lugar. Uma fotografia caída foi endireitada, um fio solto da cortina deixou de enroscar. O relógio atrasado voltou a marcar a hora certa depois de um leve empurrão felino. Não era magia vistosa, mas uma ordem silenciosa se reinstalava. A casa parecia respirar melhor e, sem perceber, a família respirava junto. Havia alguém naquela casa, e esse alguém carregava um silêncio que não nascia do descanso, mas do cansaço, um tipo de silêncio que se espalha devagar, preenchendo os espaços entre os móveis, entre as palavras não ditas, entre as memórias guardadas em caixas. Não era falta de companhia, era falta de sentido. A rotina tinha virado uma repetição de gestos automáticos, como se a vida estivesse sendo vivida por lembrança e não por vontade. A mesa tinha apenas um prato. A cama, um lado sempre intacto. O sofá guardava a marca de um corpo que se sentava, noite após noite, olhando para nada. A perda não era recente, mas continuava afiada. Algumas dores não passam. Elas apenas aprendem a andar com a gente. E essa casa, esse corpo. Esse coração carregava uma dor que não sabia para onde ir. Não havia lágrimas, nem explosões. Só o peso constante de algo que um dia foi amor, calor, riso, e agora era sombra. Mas então, naquela noite, quando a tempestade sussurrava contra a janela, algo dentro dela se moveu. Não um pensamento, nem uma decisão. Apenas uma pequena abertura, quase imperceptível. Como quando uma flor começa a desabrochar sem que ninguém perceba. Era como se o coração estivesse prestes a lembrar que ainda sabia sentir. Mesmo que fosse difícil. Mesmo que fosse aos poucos. E foi exatamente nesse espaço silencioso, entre dor e esperança, que um guardião encontrou seu caminho. A chuva caía com mais força agora, grossa, insistente, como se o céu estivesse tentando dizer algo que ninguém conseguia traduzir. Dentro da casa, tudo permanecia imóvel. Até que, entre o vento e o murmúrio das gotas, surgiu um som leve. Não era forte, nem desesperado. Era um toque suave, ritmado. Quase educado. Tac-tac. Como se alguém, ou algo, estivesse esperando a permissão para entrar. A princípio, ela pensou que fosse apenas o galho de uma árvore batendo contra a porta. Ou talvez um pedaço da tempestade, tentando se infiltrar. Mas o som veio novamente. Tac. E depois, um silêncio tão profundo que parecia chamar pelo nome dela, mesmo sem pronunciar palavra alguma. A respiração ficou mais lenta, o coração mais atento. Ela se levantou, ainda sem entender por quê. O chão estava frio sob os pés, e o corredor parecia mais longo do que de costume. Quando a porta se abriu apenas um pouco, a corrente de vento trouxe consigo o cheiro da chuva. E algo mais. Algo familiar de um jeito impossível, como reencontrar um sonho que você esqueceu por anos. Ali, sentado na soleira, estava um pequeno gato. Molhado, é verdade, mas sereno. Ele não tremia, não miava. Não pedia, apenas olhava.
Olhos que pareciam conter séculos. Olhos que diziam: eu sei. E naquele instante, algo dentro dela se abriu também. Não no peito, mas na alma. Ele era pequeno, mas não frágil. O pelo, encharcado pela chuva, grudava no corpo, revelando suas linhas finas, quase elegantes demais para um gato que parecia ter vindo da rua. Havia algo na postura dele que não combinava com o abandono. Ele se sentava ereto, firme, como alguém que sabia onde estava. Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos. Não eram apenas bonitos, eram profundos. Aquele tipo de olhar que não observa o exterior, e sim o que mora por dentro. Ela ficou ali, imóvel, por alguns segundos que pareciam longos demais para serem silenciosos. Era como se aquele gato carregasse dentro dos olhos memórias que ela mesma tinha esquecido. Histórias de noites antigas. De alguém que olha por você mesmo quando você não percebe. Histórias de cuidado silencioso. Ele não miou. Não baixou a cabeça. Não se encolheu. Ele encarava com uma calma que desarmava qualquer defesa. E então, com um movimento lento e quase cerimonial, ele levantou a pata e tocou suavemente o chão da sala, como se estivesse pedindo permissão, sem realmente precisar. Ele entrou. Entrou como quem retorna, não como quem chega pela primeira vez. Ela sentiu algo estranho. Não surpresa, nem medo, mas reconhecimento. Como quando você encontra alguém que não conhece, mas sente que já fez parte da sua vida de algum modo misterioso. Naquele olhar havia promessa, cuidado e uma história que ainda não havia sido contada. Era o momento em que o guardião se revelava. Quando ela deixou a porta se abrir, mesmo sem perceber que o fazia. O gato caminhou para dentro com a tranquilidade de quem já sabia o caminho. Não havia hesitação em seus passos. Ele não farejou cada canto, como fazem os gatos que chegam pela primeira vez. Ele simplesmente atravessou a sala, como se estivesse voltando para um lugar conhecido, um lugar que já lhe pertencia em alguma memória distante, daquelas que não se explicam com palavras, apenas com sensação. Ele parou diante do corredor e olhou para trás, como se estivesse convidando-o a segui-lo. Não como alguém que guia, mas como alguém que lembra. Seus passos o levaram exatamente até a porta que ela evitava há semanas. A porta que guardava o quarto que ela se recusava a abrir. O quarto onde o ícone da ausência ainda vivia. Ela sentiu o coração apertar, uma mistura de saudade e medo. Aquele cômodo era o guardião de uma dor antiga, daquelas que você tenta esconder atrás de paredes, como se esconder fosse o mesmo que curar. Mas o gato se sentou diante da porta fechada. Pacientemente. Não arranhou. Não chorou. Apenas esperou. Como quem diz, sem dizer: está tudo bem. Eu estou aqui. Havia algo naquele silêncio que não era vazio. Era presença. Ela respirou fundo, talvez pela primeira vez em muito tempo, e com mãos que tremiam, tocou a maçaneta. A porta se abriu, e o ar pareceu se mover. O gato entrou primeiro. Ela entrou depois. E naquele instante, algo dentro daquela casa começou a despertar. Nos dias que se seguiram, algo sutil começou a acontecer dentro da casa. Não foi de repente, nem dramático. Não houve clarões, nem revelações milagrosas. Foi um tipo de transformação tão delicada que só pode ser percebida por quem observa com o coração. O ar, que antes parecia pesado, começou a circular com mais leveza. O silêncio, antes duro, se tornou macio. E a casa que parecia vazia começou, pouco a pouco, a respirar de novo. O gato escolheu um lugar para dormir, aos pés da cama, exatamente onde antes havia um espaço que ninguém ocupava. Ele não se deitava sobre o peito dela, nem pedia carinho constante. Sua presença não era invasiva, era companheira. Durante a madrugada, ela acordava às vezes e o via lá, sempre desperto, olhos semicerrados. Como se estivesse guardando algo, guardando ela, guardando a casa, guardando o que ainda estava frágil. Coisas pequenas começaram a acontecer. Ela abriu as cortinas pela manhã, deixando a luz entrar. Colocou a chaleira no fogo, como fazia antes. Antes de tudo ficar difícil, voltou a colocar música baixinha enquanto arrumava o quarto. Começou a falar com ele, não com frases longas, mas com gestos, suspiros. Risos breves que nasceram sem permissão.
E o gato respondia do jeito que só gatos sabem. Com o olhar, com a presença, com o estar. A casa deixou de ser um lugar onde se sobrevivia e começou a ser um lugar onde se vivia de novo. O coração dela não tinha se curado por completo, mas tinha começado a lembrar como se faz. E a chuva, agora, quando vinha, não carregava mais tristeza, carregava memória. E naquele som suave da água tocando o telhado, havia uma verdade simples e profunda. Ela não estava mais sozinha. Foi numa manhã calma, daquelas que começam sem pressa, que a revelação aconteceu. A chuva já tinha ido embora há dias, deixando o cheiro da terra molhada como lembrança suave. Ela estava sentada no chão da sala, dobrando uma manta que não usava há muito tempo. Uma dessas coisas simples e pequenas, mas que carregam histórias dentro do tecido. O gato estava ao lado, deitado com o corpo relaxado e os olhos semicerrados, como se dormisse, embora ela tivesse a sensação de que ele nunca dormia completamente. Ela passou a mão sobre o pano e, sem entender exatamente o porquê, sentiu a garganta apertar. Não era tristeza, mas uma lembrança doce e dolorida ao mesmo tempo. O tipo de memória que faz o peito doer, mas também aquecer. Nesse momento, o gato levantou a cabeça e olhou para ela, não de forma curiosa, não como quem espera algo. Era um olhar que dizia: "Eu sei, pode sentir, eu estou aqui." Foi aí que ela percebeu. A solidão não havia ido embora porque o tempo passou. A dor não tinha diminuído porque ela decidiu ser forte. Nada disso. A mudança veio porque ele chegou. O gato não veio para ser salvo. Não veio para receber cuidado. Não veio porque precisava de uma casa, comida ou abrigo. Ele veio porque ela precisava de companhia, de silêncio que acolhe, de presença que cura. Ele veio porque havia um espaço vazio esperando por calor. Ele veio porque o coração dela chamava, mesmo sem voz. E naquela manhã, quando os olhos de ambos se encontraram sem movimento algum, ela entendeu a verdade que estava ali desde a noite da tempestade. Às vezes, quem pensamos estar acolhendo é quem nos acolhe primeiro. Depois daquele momento silencioso de compreensão, o mundo ao redor dela começou a mudar com suavidade, não porque tudo ficou perfeito, mas porque ela começou a se permitir viver novamente. A transformação não foi feita de grandes decisões ou gestos grandiosos, foi feita de pequenos movimentos, pequenas coisas que parecem simples, mas que só acontecem quando o coração começa a respirar de novo. Ela abriu as janelas pela manhã, deixando o ar fresco entrar. Lavou as louças que estavam acumuladas, não por obrigação, mas como um gesto de cuidado consigo mesma. Passou a varrer o chão ouvindo uma música que costumava gostar e que, por muito tempo, não conseguiu escutar porque lembrava demais do que foi perdido. O gato seguia cada um desses momentos com olhos tranquilos, ora deitado, ora observando de longe, como quem acompanha um processo sagrado. Ele não pedia nada, não exigia, não interferia. Sua presença era como o sol da manhã entrando pela janela, discreta, constante e profundamente necessária. E, um dia, ela se viu sorrindo enquanto fazia café. Não foi um sorriso grande, nem cheio de entusiasmo. Foi um sorriso pequeno, quase tímido, mas era verdadeiro. O quarto que antes permanecia fechado foi sendo reorganizado aos poucos. Primeiro ela entrou apenas para abrir as cortinas. Depois, tirou o pó dos móveis. Depois, colocou uma flor na janela. E o gato, sempre ele, deitou-se no tapete daquele quarto como se estivesse dizendo: "Agora esse espaço pode respirar. Agora você também pode." Não houve milagre súbito. Não houve cura completa. Mas houve algo mais poderoso. Vida voltando a acontecer. E para quem já esteve no escuro, isso é um renascimento. Hoje, a chuva ainda cai de vez em quando. Mas quando ela ouve sua música contra o telhado, já não sente mais aquele peso antigo no peito. Agora, a chuva é lembrança, o começo de algo bonito. O gato, seu guardião silencioso, dorme em um canto preferido da casa, perto da janela que antes vivia fechada. Ele estende o corpo ao sol da manhã, ronrona baixinho. E tudo o que antes parecia frio, se tornou lar. Ela agora cozinha enquanto coloca música suave. Acende uma pequena vela na sala ao entardecer.
não por necessidade, mas por carinho. A casa voltou a ter cheiro de vida, chá quente, pão fresco, flor na jarra. Às vezes, ela fala com ele, e embora ele não responda com palavras, responde com olhos que entendem tudo. E nos dias em que o coração aperta de leve, porque memórias nunca desaparecem, ele simplesmente se aproxima e encosta a testa na perna dela. Num gesto tão simples e tão cheio de amor que nada precisa ser dito. Não houve promessas. Não houve juramentos. Houve apenas encontro. E encontros assim mudam destinos inteiros. Porque o gato não veio por acaso. Ele veio exatamente no momento certo. Quando a casa precisava. Quando ela precisava. Quando o coração estava pronto para ser encontrado. Ele entrou na vida dela numa noite de tempestade. E ficou para ensinar que nenhum coração merece viver sozinho. Se você gostou, curta e compartilhe. E não se esqueça que suas historias também podem vir para aqui no canal. Me enviem caso tenham interesse.